Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Dulce Guiar e no vídeo de hoje, mais um bloco de patchwork. Hoje vou te mostrar esse bloco de patchwork lindíssimo, aproveitando os nossos retalhos. Se você não viu ainda, eu já tenho vários vídeos por aqui, inclusive uma colcha completa aproveitando os retalhos. Vou deixar todos os links na descrição e no final desse vídeo para você não perder essas dicas, mas fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar mais um bloco lindíssimo para aproveitar todos os nossos retalhinhos e fazer lindas peças. Esse bloco é muito fácil, tenho certeza que você vai adorar, então fica até o final, porque durante o vídeo eu dou dicas para facilitar o nosso dia a dia e às vezes dicas complementar a vídeos anteriores. E se puder, não esquece de curtir e compartilhar e se inscrever no canal se você for novo por aqui, porque toda semana eu trago dica nova, vídeo novo, sempre para facilitar o nosso dia a dia. Vamos deixar de conversa e vamos lá para minha dica? Para começar esse bloco de hoje, eu separei todos os meus retalhinhos e esse bloco é ótimo para aproveitar todos os retalhinhos, porque vamos cortar somente quadrados e retângulos que depois serão os neutros. Eu cortei no tamanho menor, 8 quadrados de 9,5 cm. Cortei também 8 quadrados de 10,5 cm e 4 quadrados de 11,5 cm. Eu vou precisar também de 4 retângulos de cor neutra, de 17,5 cm por 9,5 cm de altura. E desses neutros você vai precisar também de 8 quadrados neutros, de 10,5 cm. E agora, com todos os tecidos cortados, eu vou começar unindo os quadrados de 11,5 cm. E aqui, se você quiser, não precisa usar 4, mas como eu quero fazer 4 cores diferentes, eu vou fazer com 4 quadrados. E eu comecei unindo os quadrados, fiz uma marcação na diagonal e vou fazer o mesmo nos quadrados de 10,5 cm, unindo um quadrado neutro e um colorido. E vou fazer uma marcação também na diagonal. Vou fazer isso unindo todos os quadrados neutros de 10,5 cm com os coloridos de 10,5 cm. E nesse projeto, quanto mais colorido e cores mais escuras, mais bonito vai ficar o bloco. E depois você vai entender que nos tamanhos coloridos, se você quiser, você não precisa utilizar 8 quadrados, podem ser somente 4. Mas como eu quero fazer bem colorido, eu vou fazer com 8 e o que sobrar eu vou fazer mais um bloco. E agora eu vou lá na máquina para fazer a costura e montar o nosso triângulo perfeito. E aqui nada mais é do que passar uma costura ao lado da marcação. Eu vou seguir o calcador da máquina rente com a marcação, faço uma costura de um lado, giro o tecido e costuro do outro lado também. Vou fazer isso em todos os quadrados, e se você quiser, você pode fazer assim, em série. Vou costurando primeiro todos de um lado. Depois eu giro e costuro do outro lado. Eu vou começar com os quadrados de 11,5, eu vou cortar ao meio. E vou pegar 2 deles de cores diferentes. E vou unir, você pode colocar um alfinete aqui no meio para segurar bem. Vou fazer uma marcação aqui na diagonal e vou passar uma costura fazendo mais um triângulo perfeito. Aqui eu vou primeiro unir, eu coloquei o alfinete nas pontas, mas é o ideal que você coloque bem no meio, para que ele não desloque no meio da costura.
Coloco os alfinetes e vou passar uma costura ao lado da marcação. Corto novamente e eu vou ficar assim, com 4 triângulos perfeitos. Eu vou ajustar o meu tamanho para 9,5 centímetros. E agora é só cortar todos os quadrados ao meio. E depois é só cortar as pontinhas também. Vou fazer isso em todos os quadrados que eu já costurei. E agora é só abrir. Eu uso sempre abrir a margem de costura, então vou abrir todos eles. E vou passar a ferro. Aqui eu já tenho os meus quadrados cortados e passados a ferro. E agora é só fazer a montagem conforme o bloco. Vou espalhando aqui. É importante você usar cores bem contrastantes da cor do fundo. Aqui eu usei umas cores claras que quase não favorecem. E depois você vai ver na finalização do bloco que quanto mais colorido, mais bonito vai ficar. Eu vou começar costurando esse quadrante, vou unir esse vermelho com o verde. E aqui é importante você colocar um alfinete nesse lado que eu vou costurar. Eu não coloquei, mas lá na máquina você vai ver que eu vou estar com o alfinete. Vou levar esse junto para costurar na sequência. Então aqui eu vou colocar direito com direito. E é importante, ó, colocar um alfinete aqui desse lado para você fazer a costura no lado certo. Passo uma costura primeiro nos 2 quadrados. E agora eu vou abrir e juntar um retângulo com o outro, coloco um alfinete bem no meio das margens de costura. E na sequência é só abrir e colocar com o retângulo neutro. E o quadrante ficou assim. E se você tem experiência, você pode fazer por quadrante, começando na sequência por esse quadrante, depois esse e depois esse. E finaliza com o quadrado do centro, com a costura em Y. Mas eu gosto de dar dica para quem está iniciando, então eu vou fazer esse quadrante, depois eu vou fazer esses dois, e junto com o retângulo. Então, vou colocar um alfinete aqui. E depois lá na máquina eu junto com esse retângulo. E na sequência eu vou juntar a faixa central, então vou unir um quadradinho no outro, formando uma faixa aqui no centro. E na sequência eu vou juntar esse com esse, e depois junto com o retângulo, esse com esse, coloco um alfinete, e esse com esse, e lá na máquina junto com o retângulo. Se você quiser, já pode colocar um alfinete aqui junto com o retângulo também, para não se perder lá na costura e costurar do lado errado. Então, vou começar com esses dois, juntando com o retângulo. E vou fazendo todos na sequência que eu coloquei os alfinetes.
E aqui eu já tenho todos costurados. Eu gosto sempre de abrir a margem de costura. E se você quiser, pode passar nessa fase. Eu não passei, mas é interessante você passar porque os encaixes ficam melhores. E agora é só unir, vou unir esse com esse e esse com esse. E depois eu coloco a faixa. Eu já vou juntar aqui, colocar um alfinete bem no meio da margem de costura. Vou fazer o mesmo nesse, colocando um alfinete. Costuro primeiro os retângulos com os quadrados. Esse também. E agora vou unir com a faixa central. E a montagem ficou assim. E agora é só fazer a junção de todos eles. E aqui é muito importante colocar um alfinete em cada encontro. E agora é só fazer a costura. E o meu bloco ficou assim. Então, veja só, eu coloquei algumas cores claras, como esse verde aqui embaixo, esse bege, o lilás. Então, se você puder, coloque cores bem contrastantes e cores mais escuras, porque assim ele vai destacar mais o bloco, conforme esse que eu coloquei. Olha só, esse é o que eu te mostrei lá no início, foi o primeiro que eu desenhei. Eu coloquei cores bem contrastantes, olha como ele fica lindo. Se você quiser fazer somente com duas cores, também fica lindo. Eu vou deixar aqui na descrição as quantidades que você precisa cortar, se você quiser fazer somente com duas cores. Estou mostrando aqui para você com duas cores como fica lindo. Então, caso você queira fazer bicolor, eu vou deixar as medidas na descrição. E essa foi a dica de hoje, mais um bloco de patchwork lindíssimo. Eu adorei esse bloco, espero que você tenha gostado também. Confere as outras dicas que eu tenho por aqui. Eu tenho uma playlist completa somente com dicas de retalhos para você aproveitar todos aqueles retalhinhos que são um luxo no nosso ateliê. E se você gosta de fazer colchas de patchwork, eu tenho uma colcha lindíssima com blocos de patchwork. Eu mostrei todos os blocos gratuitos aqui para você, então confere porque por enquanto ainda estão aqui. Se você não conferiu, não perde porque está fantástica essa colcha. E eu tenho outros blocos com retalhos que eu já estou ensinando esse ano, então confere também para fazer lindas peças, lindas colchas ou almofadas. Espero que você tenha realmente gostado dessa dica. Se você puder, curta e compartilhe, comente aqui porque isso me ajuda muito. E se você for novo por aqui, se inscreva já e clique nas notificações para não perder nenhuma dica. Confere também essa dica, tenho certeza que você vai adorar e a gente se vê nessa dica ou no próximo vídeo. Até mais!